Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Quero saudar a todos os nossos internautas, irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, nosso portal ADSMC, portal da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos. Saudar a vocês com a gloriosa paz do Senhor, que vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Muito bom estar com você neste horário, trazendo uma reflexão, uma palavra de Deus. Comigo nos botões coloridos, o nosso auxiliar Jair, ele está também cooperando nesse trabalho. E nós damos graças a Deus por todos aqueles que cooperam com este portal, com todos aqueles que se disponibilizam para fazer esta obra. É uma obra evangelística, é uma obra de ensino, é uma obra de edificação de vidas. E nós estamos aqui, todas as semanas, contribuindo para o reino de Deus. E louvamos a Deus por você, por suas orações. Estamos agradecendo a Deus, não é? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Ontem tivemos um culto em ações de graças, louvando ao Senhor pela passagem de mais um ano que o Senhor me deu. E junto com a minha família, os obreiros, a Igreja do Senhor aqui no campo, e uma gama de obreiros estiveram ali conosco, ali no centro de eventos, na Assembleia de Deus, Avenida Vera Cruz, um templo novo que ainda está em construção, mas ali pudemos adorar a Deus, servir ao Senhor e alegrar a nossa alma, porque é o Senhor quem faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E o texto que citamos ontem, eu quero repeti-lo nesta oportunidade, porque é uma palavra que está no meu coração. Paulo falando aos Filipenses, dizendo: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo está aqui se regozijando, né, na presença de Deus. O regozijo é a plenitude da alegria, e ele diz: meu regozijo é no Senhor, e por finalmente vocês reviver a minha lembrança e lembrar de mim. Então, isto está no meu coração, a gratidão. Eu nunca me sinto uma pessoa merecida, mas sim atribuo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Paulo dizia: olha, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E eu não digo isso por necessidade, dizia o apóstolo, né? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa escola da vida, essa escola cristã, ela é muito gloriosa. Nos ajuda em todos os aspectos, não só na questão de ir para o céu, mas também na vida diária, né? No dia a dia. Nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com as experiências cristãs. Paulo diz aqui: eu já aprendi a contentar. A melhor coisa é ser contente em toda a situação, em todas as circunstâncias da vida. E eu aprendi também, glória a Deus por isto, a contentar-me, a viver contente com tudo. Eu dou graças a Deus, dou graças à minha família, meus pais, que me ensinaram a sempre estar contente. Paulo dizia: olha, eu sei estar abatido, também eu sei ter abundância. Nem todas as pessoas sabem, né, passar por esta transição de abatimento para abundância. Mas glória a Deus, Paulo disse: eu aprendi. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Não é fácil, né? Você conviver com a fartura e com a fome. Com a fome, há pessoas até que têm facilidade, mas com a fartura já muda totalmente. Mas a palavra de Deus nos ensina a aprender a se contentar e a conviver com toda e qualquer situação, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E Paulo diz: olha, eu aprendi tudo isso, sabe por quê? Porque eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, o que podemos não está em nós mesmos. O nosso poder está em Deus. É Ele que nos dá força, né? Que nos fortalece. E dizia o apóstolo:
Fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Momentos de banquete, de alegria, é fácil termos amigos ao redor. Mas na aflição é onde se revelam os verdadeiros amigos. E Paulo disse, olha, vocês fizeram bem em compartilhar da minha aflição. Procura o fruto que aumente a vossa conta. E eu deixei ontem esta palavra para os irmãos e para todos que nos acompanham por este portal, orando por nós, se alegrando conosco, chorando conosco. O Senhor aumente a vossa conta. Quando você faz algo para alguém que merece, às vezes essa pessoa nem é tão agradecida. Mas quando você faz algo para alguém que não merece, que não é digno, você está aumentando a sua conta lá na presença de Deus. Fiquem certos que aqueles que oram por nós, aqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando, cooperando no nosso ministério, o Senhor cada dia aumente a vossa conta nos bancos celestiais. E Paulo continua dizendo, olha, bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de vocês aquilo que me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aquilo que fazemos para aqueles que, mesmo que seja apenas um discípulo, aquilo que fazemos por alguém que tem o nome de discípulo, aluno de Jesus, a Bíblia diz que não se perde o galardão. Deus aceita como cheiro de suavidade. O que é cheiro de suavidade? Era o sacrifício aceitável. O sacerdote queimava o sacrifício, quando subia aquela fumaça e Deus aceitava, então se tornava cheiro de suavidade. Sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aí o apóstolo termina rogando uma bênção para todos, dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então recebam da nossa parte esta palavra, esta oração, que o meu Deus possa, segundo as suas riquezas, suprir todas as vossas necessidades. Minha gratidão ao meu pastor presidente, pastor José Orisoldo Nunes, que esteve conosco, seus filhos, a equipe que esteve, pastor vice-presidente da nossa convenção, pastor Wilton Padilha, pastor do campo ali de Coruripe, ele, vereador Mesac, toda a sua equipe, Deus abençoe ricamente. Pastor Reinaldo Miranda é o secretário da nossa igreja no estado de Alagoas, também esteve conosco com a sua família, Deus abençoe em Cristo. Pastor Manuel Filho faz parte de comissões da nossa convenção, também com seu filho Neemias estiveram presentes, Deus abençoe e recompense. Pastor Manuel Filho é pastor ali do campo eclesiástico de Colônia de Leopoldina, um amigo particular. Pastor João Pedro, outro amigo, pastor do campo ali de Viçosa, esteve também com seu filho Esdras e mais alguns irmãos ali de Viçosa. Deus abençoe os amados. O maestro Josué Francisco, a irmã Laudiceia, bênção de Deus. Presbítero Williams, o vereador Valdo, São Luís de Quitunde, o Ailton, a Cícera, toda a equipe que veio de São Luís. Deus abençoe e recompense a cada um. O Gunaberg, né, que esteve aqui conosco com a sua equipe. Glória a Deus. O prefeito da nossa cidade, o prefeito George Clemente, nossa gratidão, prefeito, seus assessores participaram do culto. Que Deus ajude e recompense vocês. Oramos sempre por vocês. Pastor Ezequias, nosso amigo, pastor Ezequias Rodrigues, ali do campo agora de Capela, veio com os presbíteros. Deus abençoe, pastor, muito grato por estar conosco. Toda a minha família que esteve presente, pastor Clóvis, pastor Eliel e toda a família, o Fernando, a Zaine, minhas irmãs, minha irmã Damares, doutora Damares, que coordena ali como reitora, diretora ali do SESMAC, em Palmeiras dos Índios e toda a região do Agreste, disponibilizou o seu tempo para estar conosco, com filhos e netos. Deus abençoe e recompense ricamente a todos vocês por estarem conosco. O evangelista Isaac veio lá de Riacho, né? Já bem distante do sertão, mas é um amigo, um companheiro, esteve conosco. Nós agradecemos. Evangelista Marcelo esteve conosco. Pastor Gilson, Fernão Velho, nossa gratidão, meu companheiro, por estar conosco, né? Presbítero Francisco, né? E todos vocês que
parcela de colaboração de vocês com a presença, o irmão Maciel, construtor ali de Maceió, um amigo também veio estar conosco aqui, muito obrigado, cantor João Paulo, o Trio Ferreira, coisa linda do céu, eles vieram do Recife para louvar a Deus, entoar louvores ao Senhor. Eu vou pedir até o sonoplasta, irmão Jair, se encontrar aí um hino do Trio Ferreira, louvando a Deus. A gente quer ouvir também este hino, né? Isso é maravilhoso. Vieram ali do Templo Central, no Recife. Nossa gratidão, pastor Ailton, que por força maior não pôde estar conosco, mas enviou esse trio para louvar a Deus conosco. Então, nossa gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe. Se eu esqueci algum nome, presbitério local, o ministério local, todos vocês, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, todos que participaram do culto, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Né? É pena que não pudemos assim aglomerar toda a igreja por viver esse momento de pandemia tão difícil, né? Mas tudo estava sob controle, até a recepção era número de pessoas contadas, que não podia aglomerar, e a gente tem que respeitar essas coisas, mas o mais importante é a nossa gratidão ao Senhor, aquilo que está em nosso coração, e eu quero aproveitar esse momento aqui, através desse portal, agradecer a toda a igreja, não só pelos presentes, não só pela bondade e amizade de vocês, mas pelo dia a dia dos irmãos, as orações. Eu sou muito carente das vossas orações e eu sinto-me sustentado pelas vossas orações, sinto-me feliz, né, contente em estar servindo a Deus numa igreja bem ensinada, numa igreja amorosa, uma igreja que tem cuidado do seu pastor, e nós somos eternamente gratos a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus recompense, que Deus supra, como li o texto, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades. Então nós vamos de hino, vamos ouvir nosso primeiro hino, primeiro louvor, e já estaremos na sequência voltando para dar prosseguimento ao nosso programa. Daqui a pouquinho vamos estar comentando a lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Você que é aluno, professor de escola dominical, fica conosco para ouvir aí uma reflexão, por certo vai lhe ajudar em alguma coisa. Pega seu lápis, seu papel, sua lição, e vamos fazer algumas pontuações importantes. Espero em Deus que esteja lhe ajudando na reflexão desta lição. Estamos hoje também com a abertura do nosso Congresso de Jovens. Daqui a pouco falaremos algo sobre isso. Vamos ouvir este próximo hino. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja a glória, cantem. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou
e recém-me, with His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Quero viver para Ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber do Calvário, me com seu sangue lavou-me, resgatou-me. Por isso, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. A Deus seja a glória. Louvamos ao Senhor, nosso Deus, por todos os benefícios, como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Saudações ao diácono William Ricardo, sempre conosco. Deus abençoe. O melhor William de Souza Barros é diácono. Presbítero William Ricardo, nossos companheiros que sempre estão conosco. Muito grato. Paulo Ricardo. A Graciane Alzira dos Santos. O evangelista Maurício Clementino, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus irmãos, meus amigos, eles estão saudando a todos com a paz do Senhor através do programa. Que Deus abençoe este casal, esta família maravilhosa. A Silvana Cardoso em Maceió, toda a família Cardoso, Deus abençoe ricamente. A Elianaide Maria de Oliveira, né, sempre acompanha a nossa programação, nossa saudação. A Joana Cavalcante, Deus abençoe, Joana, por estar conosco. Irinilda Dantas, sempre conosco. A irmã Rita Cássia, Maria Quitéria, Leníria Fabrício com a família, Deus abençoe ricamente. O Marcos Santos também conosco, Deus abençoe, Marcos. A Vanessa Santos, Deus abençoe esses irmãos, essa família. O José Nildo Santos, a Fátima Ferreira, o Luiz Bibiano, Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Que a boa mão do Senhor esteja sempre conosco e sobre cada um de vocês. E compartilhe este programa com outros, né? Para que sejam também abençoados com a palavra de Deus. Nós temos não só esse programa, mas temos também no domingo, a partir das 15 horas, um programa infantil. Coloca suas crianças para aprender histórias bíblicas, já que nas escolas eles estão sendo praticamente obrigados a tomar vacina e ouvir coisas que não são agradáveis ouvir, às vezes até contra Deus, contra a sua palavra, mas aqui não, a nossa programação, que é uma programação sempre voltada para a escola dominical, para estudos bíblicos, é o objetivo formar cristãos, formar caráter cristão em cada pessoa. Então, coloca a tua criança aí para ouvir, né, no domingo às 15 horas, às 16 horas, irmã Miriam, com um programa Mulher Virtuosa, sempre trazendo uma mensagem para as mulheres. Então, que Deus abençoe a vocês. A semana, na terça e na quinta-feira, obreiros revezando aqui, trazendo mensagens, programas abençoados. Eu tenho assistido os programas e uma qualidade muito boa. Então, que Deus abençoe a você, aos nossos companheiros que estão sempre aqui fazendo a obra do Senhor. Olha, quero deixar um convite aqui para todos que estão conosco aqui da nossa cidade, especialmente cidades circunvizinhas. Hoje começa o nosso congresso de jovens. Congresso que vai até terça-feira à noite.
Então participa, venha, traga pessoas amigas, vai ser lá na Avenida Vera Cruz, é um templo mais amplo, é um templo que tem uma parte aberta, não tem questão de ar-condicionado para circular e vai ser muito bom ali estar. Hoje à noite, a abertura do congresso, pastor Iraquitã, vindo de São Paulo, ministrando a palavra, cantores, louvando o nome do Senhor. Amanhã continua a programação, né? Pela manhã temos aqui uma escola bíblica festiva na sede, pastor Iraquitã vai estar conosco também, estaremos tomando profissão de fé de irmãos aqui que vão descer as águas batismais, a partir das 14 horas, então, grande batismo ali no nosso tanque batismal, com todos os órgãos da igreja cantando, louvando a Deus, o Padre Esmique, Banda Shalom, União de Senhoras, União de Senhores, jovens. Olha, então vá estar conosco, participe desses trabalhos. E à noite, culto em cada congregação, será normal. Aqui na sede e em várias outras congregações será o culto de jovens também. Então, a festa continua, né, com o culto de jovens. E na segunda-feira à noite, então o pastor Daniel vem de Abreu Lima estará ministrando uma palavra. Na terça pela manhã haverá palestras de orientação para os jovens. Aqui na sede, na Vera Cruz, estamos dividindo o núcleo para não causar tumulto, né, aglomeração. E à noite da terça-feira, então, grande culto de encerramento. Temos um pastor vindo de Curitiba, estará ministrando a palavra de Deus. E você é convidado para estar conosco, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, ao invés de estar por aí assistindo essas programações mundanas, carnais. Sabemos que o carnaval é uma festa da carne, né? O nome carnaval, que veio do italiano carnavale, já diz isso, né? Festa da carne, adeus à carne, tá certo? Então venha dedicar o seu tempo ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E assim vamos continuar servindo e adorando ao Senhor Jesus. Vamos de hino, vamos de música, vamos ouvir 2 belos hinos agora, Miriam Mical, Eu Te Chamei, e o Trio Ferreira. Esteve louvando a Deus conosco ontem, cantando calmaria para o nosso coração. Quem te escolhi, quem te separou fui eu. Melhor que os teus caminhos são os projetos meus. Cada plano, cada sonho, cada detalhe eu planejei. Cada parte da tua história eu mesmo quem arquitetei. Eu trato hoje com você porque fui eu quem te criei. Cada membro, cada osso, eu mesmo quem formei. E o ar que você respira, eu quem te dei. Eu conheço os teus anseios, o teu deitar e levantar. Conheço as palavras da tua boca antes de você falar. Eu som dos teus pensamentos e a divisão da tua alma. Quando choras te acalento, minha presença te acalma. Cada minuto e segundo, mês a mês eu programei. E as batidas do teu coração sou eu dizendo: eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Receba a minha força e meu perdão, receba a minha graça e renovação. Seja cheio, sacudido, transbordado, sinta a minha glória. Eu formei tua estrutura com minhas mãos, derramei o meu espírito e a minha unção. Eu estou te quebrantando, te moldando, lapidando pra minha adoração.
capacita quem visita, quem dá alegria à alma angustiada e abatida. Sou eu quem falo, quem conforto, quem restauro, sou refúgio, teu abrigo, não te deixo, não te largo, eu insisto, não desisto, teu amigo incomparável. Eu falo contigo, eu sou o que sou, eu sou o que faço, eu sou o que posso, eu sou o que cumpro, eu estou contigo. Eu sou o que levanta, eu sou o que transforma, eu mudo a tua história, eu sou tua vitória, eu sou teu amigo. Receba minha força e meu perdão, receba minha graça e renovação. Seja cheio, sacudido, transbordado, sinta minha glória. Eu formei tua estrutura com minhas mãos, derramei o meu espírito e a minha unção. Eu estou te quebrantando, te moldando, lapidando pra minha adoração. Sou eu quem cuido, quem preparo, quem amparo, quem dá vida, ressuscita, capacita, quem visita, quem dá alegria à alma angustiada e abatida. Quem falo, quem conforto, quem restauro, sou refúgio, teu abrigo, não te deixo, não te largo, eu insisto, não desisto, teu amigo incomparável. Eu falo contigo, eu sou o que sou, eu sou o que faço, eu sou o que posso, eu sou o que cumpro, eu estou contigo. Eu sou o que levanta, eu sou o que transforma, eu mudo a tua história, eu sou tua vitória, eu sou teu amigo. Eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de
sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar. Entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Que maravilha, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, neste momento nós vamos lhes convidar para a meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos com a lição de número 9, Histórias e Poesias falam ao coração. As histórias e as poesias falam ao coração. É a nossa lição de número 9 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e por certo, hoje e amanhã, em todo o Brasil, as Assembleias de Deus estão estudando esse tema maravilhoso. Estamos dentro de um tema do trimestre, né, sobre a supremacia das Escrituras e um estudo profundo de bibliologia, estudando a Bíblia, né, por detalhes, por etapas, um verdadeiro curso teológico muito importante para todos nós. Na aula de hoje, nós vamos para o Salmo 119, verso 107, que nos diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Todos sabem que o livro dos Salmos é um livro poético. E se é livro poético, porque foi escrito em forma de poesia. E poesias falam ao coração. Quando o salmista diz, estou aflitíssimo, ele está falando de um estado de alma. Uma alma angustiada, profundamente angustiada, leva o ser a ficar aflitíssimo. Não apenas aflito, mas aí a palavra está no superlativo absoluto sintético. Estou aflitíssimo. Mas aí, na sequência, o salmista faz uma oração e diz, vivifica-me. Essa palavra vivifica-me, ria, é exatamente reaviva a minha alma, torna a viver, torna a levantar, vivifica-me, restaura-me, segundo a tua palavra. Então, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, já nos diz que, estando aflito, o ser pode ser vivificado, restaurado, reavivado, através do poder desta palavra. Glória a Deus, isto é maravilhoso. Amados, então, falando sobre histórias e poesias, é interessante que, para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos da Bíblia servem-se da literatura, né, chamada de narrativa. A narrativa é um tipo literário que abrange mais de 40% do Antigo Testamento. Então, você vai lendo o Antigo Testamento, 39 livros, desses 40%, né,
são escritos em forma de narrativa. O termo narrativa é preferido no uso técnico para o registro da história. Toda narrativa, você já sabe que é constituída de enredo, de trama e de personagens. E veja, 40% do Antigo Testamento, daquilo que foi escrito, foi em forma de narrativa, e os autores se apropriam desse gênero literário, né, trazendo um enredo, trazendo um trama com alguns personagens. Daí a importância de se estudar sobre histórias e poesias que falam ao coração. Contudo, meus amados internautas, irmãos e amigos, ao contrário das narrativas humanas, que por questões ideológicas, né, tendem a impor o falso como verdadeiro, as narrativas humanas elas têm essa tendência, né, de impor o falso como verdadeiro. Pelo contrário disso, a narrativa bíblica, a narrativa da Bíblia, né, é divinamente inspirada, totalmente verídica. Deus é o autor e o personagem principal dessas narrativas. Ora, se Deus é o personagem principal, então claro que essas narrativas inspiradas por Ele são narrativas verídicas, fiéis e verdadeiras. Como disse o apóstolo, esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Agora, indo mais adiante, os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, é outro gênero literário. O texto lírico ele é formado de rima e de ritmo. Claro que isso forma poesia. E o que nós estamos estudando aqui, tanto histórias como poesias bíblicas, elas falam ao coração. O escritor se apropria desse gênero, né, através da poesia, do texto lírico, através da rima, do ritmo, com o propósito de despertar sentimentos, né, sentimentos da alma, né, mas que através desses sentimentos, nossa alma se abre para ouvir a voz de Deus, né, a voz de Deus, poder da palavra. Nas experiências e as instruções relatadas desses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações, é importante você perceber isto, né? A poesia, né, sendo usada com sua rima, seu ritmo, tocando os nossos sentimentos. Olha, eu li o Salmo 119, é um salmo lírico, poético, né, dividido até pelo alfabeto hebraico, né, mas que em forma de poesia, de rima, né? Isso é muito importante, tem ritmo, eram cantados normalmente pelo povo judeu, né? Ainda hoje há muitos salmos que são cantados, e no Salmo 119, 107, olha como o salmista se expressa: estou aflitíssimo. Está falando aqui de sentimento, de alma, né? De emoção, né? De angústia. Ele diz: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E aí os versos continuam, cada verso desse tem seu ritmo, tem sua rima, e assim a palavra de Deus vai tocando aos nossos sentimentos. E o importante da lição de hoje é dizer para você que mesmo aqueles textos bíblicos que foram escritos com gêneros literários diferentes, como narrativa, poesia, né, história, parábolas e assim por diante, mas Deus fala através deles para nós. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem, contando a história do homem, né? Nos livros poéticos, Deus fala ao homem, né? Enquanto nos históricos Deus fala acerca do homem, nos livros poéticos Deus fala ao homem. E nos salmos, o homem fala a Deus. O homem está orando a Deus. Mas nessa oração, Deus também está falando conosco, porque toda a Bíblia ela é inspirada e ela é apta, né, para ensinar, para redarguir, para corrigir e assim por diante. Então, amados, as histórias do Antigo Testamento são, por demais, importantes serem lidas, conhecidas, porque Deus sempre ali está falando conosco
através de cada história. A Bíblia não é apenas um livro de contos, não. As histórias que estão na Bíblia trazem lições preciosas para nós. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então é importante demais, né? Você lê as histórias, mas buscando ver os personagens, né? O tema central, certo? Pontuando cada fato para ir extraindo lições. E é dessas lições que Deus vai falando conosco, né? Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, o Senhor começa a narrar uma história. Aí está, né, um enredo, uma narrativa, algo tremendo que tem mensagem preciosíssima para nós. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados livros históricos, né? Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, né? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, né? Esté. Então são livros históricos, tá certo? Onde Deus se apropria de histórias maravilhosas para falar conosco. O livro de Josué registra cerca de 40 anos da história do povo de Israel, né, que Deus prometeu levá-los a uma terra prometida, e todos aqueles acontecimentos, todas aquelas paradas, todas aquelas guerras, Deus está trazendo uma lição para nós, né? Depois vem Juízes, um período histórico de aproximadamente 265 anos, mas cada juiz daquele Deus está falando conosco. Ruth, né? Ruth pertence aos livros do Antigo Testamento chamados de Meglot, ou 5 rolos, né? E ali Deus fala tremendamente, como fala em Cantares de Salomão, como fala em Ruth, como fala em Lamentações, como fala em Eclesiastes, como fala em Esté. Então Deus sempre está falando. 1 e 2 Samuel, né? A maioria dos livros históricos são anônimos, não se sabe por certo quem os escreveu. O profeta Samuel é geralmente considerado, desde o capítulo 1 ao 24, né? Natan, Gade também, né? Autores da parte do restante dos livros, mas não se sabe por certo o seu autor. Mas há exemplos maravilhosos para serem tirados, lições preciosíssimas. Reis, Crônicas, né? Seu conteúdo é algo maravilhoso. Esdras, Neemias, claro que uma tradição anônima atribui a Esdras o escrito, mas não se sabe por certo. Mas esses livros têm lições preciosíssimas sobre reconstrução, restauração, né? O livro de Esté, né? O título foi dado a uma figura central chamada Esté, cujo nome é persa e significa estrela. E quanta gente aprende, né, com aquela história de Esté, quanta lição de vida para nós. Então, amados, os registros dessa experiência com Deus, da posse da terra, e os livros históricos que se seguem, eles têm preciosas lições. São um total de 12 volumes. Retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã até o tempo de Esdras e de Neemias. Tá certo? Israel experimentou providência. Você vai aprender com essas histórias que Deus é um Deus de providência. Não foi apenas para ficar na história que Deus fez com que rocha desse água, que o maná viesse sobre a tenda do israelita. Não foi. Aquilo ali é Deus mostrando, se revelando. Eu sou um Deus providente, um Deus de providência, um Deus que provê. Lá na história de Abraão e Isaac, qual foi o nome que Abraão deu àquele altar? Jeová Jirê. Jeová proverá, o Senhor proverá, o Deus que provê todas as coisas. Então, nesses livros históricos, Deus se revela como um Deus de providência, um Deus que protege, um Deus de proteção. Quantos livramentos que Deus dá ao seu povo, e você vai lendo aquilo ali sem tirar lições para você, assim como Deus guardou o seu povo, ele está dizendo: eu sou o Deus da proteção, eu sou o Deus que protejo.
Também Deus se revela como Deus de juízo, que faz juízo, né, ao seu povo, aos seus inimigos. Esses relatos demonstram que Deus também controla o curso da história, nos detalhes, né? Deus, você vai ver Deus sempre presente, até mesmo em livros como Esther, né, que você não encontra o nome de Deus, Cantares, mas nas histórias você vê Deus. O nome de Deus não está, mas a presença de Deus está. Sempre um Deus providente, um Deus protetor, um Deus de juízo, um Deus que toma conta, que controla o curso da história. Então, leia a Bíblia, ou leiamos a Bíblia com esta visão, com esse prisma, né, de extrair lições para nós, pois as histórias que ali estão não é apenas para ser lidas, decoradas, contadas, não, é para se extrair histórias de Deus, né? Conhecimento de Deus, revelações do nosso Deus. Disse a palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué 21:45. O que é que a palavra está dizendo para nós? Que o nosso Deus, ele é um Deus fiel. É um Deus que fala e cumpre aquilo que prometeu. Então, se você tem promessa de Deus, já vai aprendendo. O meu Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. As histórias dos juízes, é interessante, depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Isso é Atos 13, 19 e 20. Então, a gente vê na carta, nas histórias, né, especialmente das histórias dos juízes, Deus controlando tudo, né, Deus governando, Deus dirigindo. Né. Veja bem, Atos 13, 19 e 20, quando fala que Deus realmente destruiu, né, destruiu os inimigos do seu povo, está se mostrando como um Deus que protege o seu povo. Cerca de 400 anos da história, com a atuação dos 12 líderes, Deus estava no controle. Né? O povo desobedecia, ia para o castigo, se arrependia, se humilhava, clamava ao Senhor, o Senhor restaurava, levantava um líder, um juiz, não é? Um homem para libertar o seu povo. Nessa época não havia rei em Israel, cada um andava como queria. Deus castigava, mas quando o povo se voltava, se arrependia, Deus perdoava, Deus agia, Deus derrotava os inimigos. Olha o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhes havia caído em herança bastante sorte. Isso é Juízes 18 e 1. Então, essa história mostra a providência de Deus, cuidado de Deus, mesmo quando seu povo erra. Mas temos um Deus cujo coração é amor e misericórdia. E Ele está pronto a perdoar, está pronto a ajudar, está pronto a restaurar. Desde que o homem reconheça o seu erro, se humilhe, se arrepende, volte. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era essa situação nos dias do juiz, Juízes 21 e 25. Mas mesmo assim, quando se humilhavam e clamavam, o Senhor entrava com providência, repreendia o inimigo e dava vitória ao seu povo. A nação fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, não é? E aí o povo era subjugado, mas quando se voltavam, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, mas quando se voltavam, mediante o arrependimento, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. O que é que nós aprendemos com isso? Que o nosso Deus é um Deus libertador, que o nosso Deus é um Deus perdoador. Isaías chegou a dizer que ele é grandioso em perdoar. Ora, ele perdoou os filhos de Israel, adoravam outros deuses, e olha que aquele povo fazia coisa que não é fácil.
Deus agia, Deus libertava, abria mar, fechava mar, derrotava o inimigo. Daqui a pouco eles paravam, pegavam um boi, colocavam no altar e diziam: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito, vamos adorá-lo. Olha, se fosse um ser humano, se Deus tivesse os sentimentos humanos, mandava fogo naquela raça, queimava, destruía tudo. Mas na hora que eles se humilhavam, se arrependiam, clamavam, Deus perdoava e ainda agia em favor do seu povo. Então aprendamos com isso. Nosso Deus é um Deus perdoador. Nosso Deus é um Deus libertador. Ele tem libertação para lhe dar nesta hora. Abra seu coração para Ele, Ele quer lhe resgatar. Disse Juízes 3:9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus que levanta libertadores. É um Deus que perdoa, é um Deus que age. Quando o seu povo clama, Ele está pronto a se levantar, está pronto a levantar libertadores, homens que Ele usa em suas mãos e age em favor do seu povo. Glória a Deus. Isso por várias vezes levantou Otiniel, levantou Eude, né? Levantou a Sansão, né? Levantou a vários outros nos dias de Gideão, capítulo 6. Né? O povo fez o que era mal, estava oprimido, mas clamando-se de Israel por causa dos midianitas, né? O Senhor levantou a Gideão e o usou poderosamente. Isso está mostrando para nós a fidelidade e as misericórdias divinas. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que não quebra o seu pacto, a sua aliança. E é um Deus de misericórdia. Claro que eu nem você não vai se aproveitar dessa fidelidade, dessa misericórdia e brincar com Deus. Não. Mas eu estou te dizendo que as histórias da Bíblia nos ensinam que esse Deus é um Deus misericordioso, é um Deus fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2,13, ele foi muito além e disse: olha, ainda se formos infiéis, Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. O que o apóstolo está dizendo? Como seres humanos, nós somos infiéis. Ninguém queira se ufanar, se achar melhor que ninguém. Porque se Deus pegar a tua história do começo até o fim, vai encontrar infidelidade em ti, falhas em ti. Mas Deus não. É isso que a revelação divina está dizendo. Deus não pode buscar Deus do princípio até o fim. E Ele permanece fiel. Permanece fiel. Glória a Deus. As histórias dos reis, a mesma coisa. Nós temos muitas lições de livramentos de Deus no tempo de Samuel. Quanto livramento que Deus dá ao seu povo, não é? Como Deus cuida do seu povo. O povo se rebelou contra Deus. Deus levou para o exílio, porque Deus é um Deus de juízo também. É um Deus que julga, não é? Mas quando clamaram, quando se humilharam, não é? Os planos do Senhor não podem serem frustrados. Os planos de Deus não podem serem frustrados. Então, Jó disse isso depois daquela provação tremenda que passou. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados. Então Jó entendeu que o nosso Deus é um Deus que tem planos, que o nosso Deus é um Deus que permite a dor, permite a crise, permite a enfermidade, mas não perde o controle das nossas vidas. E aquilo que Ele planejou, aquilo que está no seu propósito, se cumprirá. Descanse em Deus, você que ouve essa palavra, descanse em Deus. Os planos de Deus ao teu respeito, ninguém impedirá. Nada frustrará. Ah, o homem está frustrando os meus planos. A mulher está frustrando. Não existe isso. Você está brincando com Deus? E Deus é um boneco? E Deus é um robô? Deus é uma máquina que alguém controla ele? Não. Deus é soberano. Deus é quem controla toda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras.
e dão testemunho da fidelidade e da misericórdia de Deus. Aprenda isto, né? Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Quando você estiver lendo os livros poéticos da Bíblia, saibam que eles, de forma singela e prática, né? Forma bonita, eles expressam a verdade e a sabedoria de Deus. Veja Provérbios, veja Eclesiastes, né? Veja os Salmos, que coisa maravilhosa. Outros sim, os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia. Nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Quando você estiver lendo as poesias bíblicas, o livro dos Salmos especialmente, 150 salmos escritos, ali está o sentimento do coração do salmista. Deus se apropriando dos sentimentos do homem para transmitir suas verdades. Na história do mesmo jeito, né? Na poesia da Bíblia, lá está a verdadeira adoração a Deus. Queridos, o gênero literário diz respeito às formas literárias que estão sendo usadas pelo autor e as regras que as governam. Então a Bíblia é um livro que possui um gênero literário muito rico e nós precisamos aprender a lidar com esses gêneros para não fazermos interpretações errôneas. Olha, na Bíblia nós temos poesia, na Bíblia nós temos narrativas, na Bíblia nós temos parábolas, na Bíblia nós temos epístolas, na Bíblia nós temos profecias, temos salmos, temos leis, temos hipérboles, temos expressões idiomáticas, temos provérbios. Cada uma dessas figuras de linguagem, cada um desses gêneros literários tem o seu tipo de interpretação. Não podemos interpretar, né, poesia como narrativa, nem narrativa como parábola. Parábola é interpretada de uma forma, narrativa de outra, poesia de outra. E é isso que a lição desta semana está nos trazendo. Se interpretarmos uma parábola como se fosse uma narrativa, você vai cometer erros tremendos. Por exemplo, São Lucas 16, 19 a 31, está ali a parábola, né, do rico e Lázaro. Bem, se interpretarmos uma parábola como se fosse uma narrativa, na narrativa você tem o enredo, você tem o trama, você tem os personagens. Todos os pontos você pode extrair uma lição. Na parábola, há pontos que fazem parte daquela história, daquela parábola, mas você não pode fazer aplicação. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Há pessoas que querem interpretar 5 nestes, 5 prudentes, como 50% vai, 50% vai ficar na vinda de Jesus. Isso está errado. Está errado. Parábolas, nem todos os pontos você pode aplicar. Onde é que biblicamente você vai encontrar textos, né, que dê embasamento a essa doutrina de que na vinda de Jesus só vai subir 50% dos crentes, porque a parábola diz que vai 5 e 5 era prudente e 5 era nesse. Ali Jesus está contando uma parábola. Parábolas são histórias da vida prática com lições morais e espirituais. Mas nem todos os detalhes da parábola existem comparações, interpretações literárias que você possa extrair. Tá certo? Na parábola do rico e Lázaro, há pessoas que, né, fazem interpretações ali absurdas a respeito daquela parábola. Mas nós temos que aprender que parábolas são parábolas, narrativas são narrativas. Narrativas são histórias, são enredos, com temas, com tramas, com personagens. Parábolas não. Parábolas são histórias, muitas vezes criadas para extrair uma verdade. Muitas vezes numa parábola só tem uma verdade para ser dita. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, o tema forte daquela parábola é vigilância. Mas olha quanto detalhe alguém coloca aí. Eu já ouvi alguém ler a parábola das virgens, né, das 10 virgens, e dizer até assim: crente que não é batizado com o Espírito Santo não vai subir na vida de Jesus, que tem que ser batizado, que o azeite é o batismo. Onde é que a gente vai encontrar embasamento para isso, biblicamente falando? Se o ladrão na cruz se arrependeu e Jesus disse para ele, sem ser batizado nas águas, sem ser batizado com o Espírito Santo, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E agora?
E tantas outras coisas que nós podíamos dizer. Né? Zaqueu se arrependeu, se converteu antes de ser batizado nas águas, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então precisamos ter muito cuidado. É isso que a lição desta semana está nos ensinando. Os gêneros literários, cada um é interpretado de uma forma, tá certo? Da mesma forma, se interpretarmos uma poesia como se fosse uma narrativa. Não, poesia é sentimento do coração do autor. Ele quer descrever o seu sentimento e ele usa esse gênero, poesia. Na poesia, o poeta, ele é livre para expressar seus sentimentos, mas nem todo o sentimento do profeta quer dizer literalmente aquilo que ele está falando. Daqui a pouco eu vou citar termos que você vai ver que não tem nada a ver com o literal. É apenas poesia. Então não interprete poesia como narrativa. A narrativa da ressurreição de Jesus, Mateus 28, por exemplo, eu já ouvi alguém querer dizer que aquilo ali era uma parábola. Pelo amor de Deus. Narrativa é narrativa. Narrativa tem enredo, tem trama, tem personagem. Tá certo? Parábola é outra coisa. Parábola é uma história. Tá certo? É um fato contado. São histórias da vida prática, muitas vezes criadas com o fim de transmitir uma mensagem moral ou espiritual. Nós lemos em São Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 5, por exemplo, e olha como muita gente interpreta de uma forma, eu diria, errônea esse texto da palavra de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículos 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você interpretar isso aqui literalmente, como se fosse uma narrativa, você vai ter dificuldade. Você vai encontrar muitos mansos que não herdarão a terra. Você vai encontrar muitos pobres de espírito que não faz parte do reino dos céus. Você vai encontrar pessoas que choram e nem sempre são consolados. Então nós precisamos entender o que Deus está falando. Isso aqui não é condição para entrar no reino de Deus. Você vai ver comigo, lá na frente, que essas bem-aventuranças, elas já são aplicadas a quem é salvo. Tá certo? Por exemplo, São Mateus 5, versículo 39. Me acompanhe, por favor. São Mateus 5, 39. Olha o que vai nos dizer lá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Há pessoas que pegam isso aqui literalmente. Né? Eu já ouvi fatos, né, de alguém chegar. É verdade que o crente, quando apanha de um lado, dá o outro lado. E alguém diz assim, experimente para você ver. Porque na prática não é assim que acontece. Não é isso que Jesus está dizendo, que é para você estar dando o rosto para bater. Não é isto. A mensagem aqui é uma mensagem de renúncia. Né? Então precisamos ver de que gênero literário o escritor está usando, tá certo? Para nos falar. Eu descobri que as bem-aventuranças são bênçãos para quem já está no reino. É para aqueles que já são salvos. Não são condições para ser salvo. Você sabe a condição para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você quer outra condição para ser salvo? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim vem o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não confunda condições para entrar no reino com características de quem já está no reino. Jesus não está aqui pregando para uma multidão de pecadores para serem bem-aventurados. Jesus está falando aqui para discípulos. Veja que o público para quem Jesus está falando aqui são os discípulos. São Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus não falava à multidão. Jesus aqui falava aos seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então Jesus está falando aqui com os discípulos, com os seus obreiros,
com aqueles que já são salvos. As bem-aventuranças não é para quem quer entrar no reino de Deus, é para quem já está no reino de Deus. São características que são exigidas de quem já faz parte do reino. Glória a Deus, tá certo? Meus amados irmãos, o público para quem Jesus falou foi para os discípulos, né? Olha que a narrativa mais próxima das bem-aventuranças eu encontrei no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 19, diz assim: e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. O profeta está falando aí que há uma bem-aventurança, né? Uma bem-aventurança para os mansos que estão no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Veja capítulo 49 de Isaías e o versículo de número 13. Olha que lição maravilhosa a palavra de Deus está nos dando. Exultai, ó céus, alegra-te tu, terra, e vós, montes. Veja que Deus não está falando aqui, o profeta não está profetizando para o céu, nem está profetizando para a terra, nem muito menos para os montes. Isso é uma linguagem, é um gênero literário, poético. O profeta está profetizando e se apropriando de um gênero poético. Exultai, ó céus, alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Veja que linguagem lírica, linda, né? Bela, poética. O profeta se utiliza para dizer que o povo de Deus, de variadas classes, né, deve se alegrar, deve exultar, tá certo? Deve jubilar, porque o Senhor consolou o seu povo e ele cuida dos seus aflitos. Então, amados, precisamos tomar muito cuidado, né? Provérbios são declarações sucintas que geralmente empregam linguagem metafórica, metáforas, para expressar verdades gerais. Olha que tem muita gente que tem dificuldade com o provérbio de Salomão, porque querem analisar provérbios literalmente como se fora uma narrativa. E provérbio não é uma narrativa. Provérbios são provérbios, né? São declarações sucintas, tá certo? São declarações com verdades, né, gerais da experiência, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas olha, se nós formos interpretar provérbio literalmente, 1:33, mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do mal. Esta palavra precisa ser analisada exatamente na linguagem escrita. É uma experiência, é uma verdade geral, claro, né? Porém, o Senhor aqui não está fazendo uma promessa. Você vai encontrar, né, pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus, são crentes em Jesus, tá certo? Mas que estão passando por um momento de insegurança. Por exemplo, tem muitos crentes que a essa hora, lá na Ucrânia, estão debaixo de fogo cruzado, canhões, bombas, e são crentes em Jesus, são servos de Deus. Mas, em termos gerais, o que o autor está trazendo para nós aqui nesse provérbio é que há uma segurança em Deus, né? Mas não quer dizer que não há, o crente não passa por males, não enfrenta dificuldade, toda hora ele está seguro. Não, é a forma de interpretação. Deixa eu citar outro provérbio aqui, 3, 9 e 10. Olha o que diz lá: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Pastor Jairo, quem é fiel a Deus é próspero? É próspero. A Bíblia, no seu contexto geral, mostra, né, que quem é fiel a Deus, Deus lhe faz próspero. Porém, se você ler isso aqui e aplicar literalmente, o que é que você vai dizer? Peraí, eu sou fiel, eu honro ao Senhor com a minha renda, com as minhas primícias, e meu celeiro não está cheio. Você vai encontrar crentes a essa hora
que a geladeira está vazia, a cozinha está vazia e eles são fiéis. Mas a Bíblia está falando aqui de uma prosperidade, né, que em termos gerais nem sempre é literal, tá certo? Mas espiritual, a prosperidade de Deus. Pastor, e a prosperidade em Deus traz as bênçãos materiais? Traz também. Mas em regra geral, o que o escritor está trazendo aqui nesse provérbio é uma prosperidade espiritual, tá certo? É preciso interpretar isso. Veja como em Provérbios capítulo 15, versículos 16 e 17, tá certo? O autor vai exatamente nos mostrar, né, que felicidade nem sempre resulta em prosperidade. Felicidade em Deus, gozo em Deus, nem sempre é prosperidade material. Tá certo? Olha o que diz aqui o 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O que é que o autor está querendo dizer para nós aqui? Está nos falando de uma felicidade em Deus. Mas eu lhe pergunto, o de coração alegre tem um banquete contínuo? Quem é que vive num banquete contínuo? Só banquete, só alegria? Não. Literalmente falando, não existe isso. Então, nós estamos interpretando provérbios. Precisamos saber o que é que o autor está nos falando aqui. De uma felicidade. Quem está com o seu coração alegre pela presença de Deus, você tem um banquete. Mas um banquete proporcionado pela presença de Deus. Você não pode interpretar provérbios isoladamente. Você tem que buscar o contexto bíblico para entender a interpretação. Na presença de Deus, né? Salmo 16 e 11 diz que a alegria abundante na presença de Deus, abundância de alegria. Então, veja que não está falando aqui de algo literal, material. O 17 diz assim, melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, são verdades que nos mostram que a felicidade em Deus é diferente. A visão bíblica é diferente da visão de mundo, de terra, tá certo? Eu pergunto, todos os ricos são devotos? Todos os ricos servem a Deus? Todos os ricos agradam ao Senhor? Nem sempre, né? Tem gente aí comendo boi gordo com ódio e feliz da vida, né? Ao modo dele, ao modo do mundo, mas para Deus é totalmente diferente. Olha São Lucas capítulo 6 e o versículo de número 20, tá certo? Que diz aqui a palavra, e levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia Jesus, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus não está falando aqui simplesmente de pobreza material. Senão, só ia para o céu quem fosse pobre. E nós sabemos que Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico. E foram homens que fizeram parte dos heróis da fé. E quantos homens de Deus hoje nós conhecemos que são ricos materialmente? Então esse pobre aqui, dentro do contexto geral, né, tem a ver com pobre de espírito, com pessoas humildes, que não deixam a arrogância subir ao seu coração. Então há uma necessidade de uma interpretação mais aprofundada da Bíblia, tá certo? Há uma necessidade. A poesia, por exemplo, é uma das formas literárias encontradas com maior frequência na Bíblia. É diferente da prosa, né? A mais importante poesia ou figura literária usada na poesia é o paralelismo, né? Com seu equilíbrio rítmico, com seus versos. A Bíblia está cheia de poesias. Por exemplo, Êxodo 14 é poesia. Juízes 4 é poesia, né? São prosas bíblicas, tá certo? Você vai ver termos ali interessantíssimos, mas que não é narrativa, não é normal, um monte pular, né? As estrelas, né, rejubilando, são tudo figuras de linguagem, são poesias bíblicas. Em Juízes capítulo 5, versículo 19, né, nós vemos de forma poética ali, o autor está narrando o que Deus fez, né? Juízes capítulo 5, versículos 19 e 20. Olha como o escritor vai narrar isso aí, o que aconteceu. Ó. Ele diz assim, olha, vieram reis e pelejaram então, pelejaram o rei de Canaã, né, em Taanac, junto às águas de Megido,
não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram. Desde os céus? Quem foi para o céu pelejar? Né? Até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císara. Não é que a batalha foi no céu. Não é que teve estrela guerreando. Isso aqui é uma linguagem poética. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Que Deus deu vitória ao seu povo, mandou meteoros. Caiu meteoros do céu contra Císara e o seu exército. Você lembra que Císara tinha 600 carros de ferro? Que todo mundo temia Císara? Era uma ideia fixa, né? Alguém tem uma ideia fixa, já se sente derrotado diante de algumas situações. Eu não vou vencer, eu estou na situação dessa. Ah, fulano é mais forte do que eu não vou prevalecer. Tira essa ideia fixa. Israel tinha essa ideia fixa. Não, Císara tem 600 carros de ferro blindado. Quem vai vencer? Aí Deus disse, confia em mim, clame a mim. E Deus mandou meteoros cair do céu, chuva pesada, tá certo? Os carros atolaram e Israel ganhou a batalha. Então, de forma poética, o escritor está aqui trazendo uma coisa linda, né? Ele diz mais adiante, a terra estremeceu. Aí você vai imaginar, os montes vacilaram. Implicam que o povo de Israel, sob o comando de Deus, teve uma vitória decisiva, inquestionável, sobre os seus inimigos, que ficaram amedrontados. Não é que a terra tremeu, houve um terremoto. Ali naquela oportunidade não. Nem os montes ficaram dançando, as montanhas pulando para lá e para cá. A expressão aí é exatamente poética, dizendo, olha, Deus agiu e os inimigos foram amedrontados, ficaram na dúvida se ia, se não ia, né, como se fossem montes vacilantes. E Deus deu vitória ao seu povo. Queridos, concluindo, o texto bíblico em prosa, poesia, revela a sabedoria divina. Tá certo? E deve ser aplicada em nosso viver diário, como palavra de Deus, entendendo como Deus está falando. A Bíblia é linda. Essa mensagem alegra o nosso coração. O problema é que muita gente interpreta a Bíblia de forma errônea, né? Às vezes até criando textos que não existem, né? Mas a palavra de Deus, ela é linda, ela é bela. Deus fala ao nosso coração. Coração alegre serve de bom remédio. Olha, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Tá certo? Não é que você está sempre alegre, né? Isso vai ser o remédio. Não. Mas é que a alegria, o que o escritor está dizendo, a alegria, o bom humor, né? Isso é saúde. Todos nós sabemos disso, né? Já um espírito abatido, depressivo, isso lhe destrói por dentro. Não é que vai secar seus ossos, não. Tem gente por aí abatido e os ossos estão do mesmo jeito. Mas o escritor aqui, usando, né, um gênero literário, um provérbio, ele diz que quem vive abatido, quem vive depressivo, quem vive sempre para baixo, se destrói interiormente. Certo? Isso é lindo. Agora, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. É o que nos diz Provérbios 17:22 na NVT, nova versão transformadora. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Vá à escola bíblica, converse com seus professores, busque estudar a palavra. Deus tem muito mais. As histórias e as poesias falam ao nosso coração. Vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. Jesus, teu nome para mim é alimento, que engorda a minha alma, rejuvenesce meu espírito e enche-me de calma a todo momento. Tiraste-me da senzala dos escravos dos vícios e encheste-me de paz e amor em grande escala. Há uma fonte de água viva que salta para a eternidade. És tu na realidade, minha vida. Por isso eu canto. Jesus, que nome doce e amoroso. Jesus, que eloquente oração. Jesus, sabor do néctar das flores.
jardins da celestial mansão. Jesus, oh, que sabor de mel, que engorda minha alma, é o maná do céu. Derrama-te, Jesus, no meu coração. És o néctar das flores de Sião. Jesus, 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 Jesus. Jesus, o amargor da vida passa quando teu nome vou pronunciar. O cansaço do labor da lida passa quando teu nome vou saborear. Jesus, oh, como é bom sentir o escoar deste líquido precioso no meu coração. Oh, que frescor na alma, dá vontade de chorar. Por isso quero o nome pronunciar. Jesus, Jesus, Jesus. Maravilha, estamos concluindo o nosso programa, agradecendo por sua audiência, que Deus te abençoe ricamente, que você possa estar conosco esse final de semana. Hoje à noite, a abertura do nosso congresso ali na Avenida Vera Cruz, e amanhã, pela manhã, estudo bíblico, escola dominical, e à tarde, batismo nas águas, e à noite, culto nas congregações, e assim até terça-feira, os jovens estarão reunidos, nós estaremos orando por ele, e Deus, por certo, vai nos abençoar maravilhosamente. Você vai ver agora algumas fotos do culto de ontem, de ações de graças. Aí está o trio Ferreira, né, do Recife, louvando a Deus, os belos hinos louvando ao Senhor. Aí está minha irmã Damares, representando a família, dando uma palavra, né, muito importante. Aí eu estou com minha esposa, a Miriam, uma serva de Deus, minha companheira, Deus abençoe. Aí estou com um trio, né, louvaram a Deus e nós nos alegramos muito. Aí está todo o grupo de obreiros aqui, não todos, porque alguns, por certo, não puderam estar, mas a maior parte dos obreiros aqui do campo. Aí está, né, pastores falando a palavra, pastor Reinaldo, nosso segundo secretário, pastor presidente, pastor Orivaldo, pastor Wilton, tantos outros pastores. Nossa gratidão a Deus por todos vocês. Vamos orar ao Senhor. Convido agora para juntos intercedermos a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque tua palavra fala ao nosso coração. Nós estamos estudando, estamos aprendendo, e ao mesmo tempo, teu Espírito Santo vai se revelando para nós. E nós aprendemos da grandeza, né, para cumprir as promessas. Como tu és bom, como tu és um Deus maravilhoso, né? Um Deus que fala tão profundamente ao nosso coração. Um Deus que protege, um Deus que liberta, um Deus que age, um Deus que consola, né? Um Deus que, quando estamos aflitos, e mais que isso, aflitíssimos, o Senhor vem e nos vivifica pelo poder da tua palavra. Então nós te agradecemos, ó Pai. Peço uma bênção sobre cada ouvinte,
cada um daqueles que estão conosco, Senhor. Estiver enfermo, cure, estiver fraco, fortaleça, estiver desanimado, anime. Ó querido e amado Salvador, ajuda o teu povo, fortalece a tua igreja, nos abençoa no transcorrer do dia, as programações, as festividades, continua salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Nós pedimos a tua bênção, ó Pai, e já te agradecemos. Abençoa cada um dos ouvintes, cada um daqueles que estão conosco, meu Pai, que possam reconhecer a grandeza de Deus e continuar esperando nas suas promessas. Que possam reconhecer a importância do arrependimento para alcançar restauração, assim como o Senhor sempre fez através da história. Que possamos ser, Senhor, sempre gratos a Ti, independente das circunstâncias. Que possamos sempre Te agradecer e entender que o Teu caminho é perfeito. Como diz o Salmo 18, verso 30, o caminho do Senhor são perfeitos. São perfeitos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Que maravilha, muito gratos, vocês que estiveram conosco, fiquem na paz do Senhor Jesus e lembrem-se sempre, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.